Olá, Magui. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. Seja muito bem-vinda. Primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar esse convite. Assim, é um grande prazer. Eu tô até nervosa porque você é um ícone assim na minha formação de psicóloga, né? E aí, quando eu vi que você ia fazer esse curso de novo, eu tive a ideia de propor essa live, né? Assim como também para apresentar esse tema, né? Eu sei que teu currículo é muito extenso, mas para essa live eu escolhi apresentar nós duas como seres humanos, falando aqui de autoconhecimento, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Enfim, para quem não sabe, aqui a Magui, ela foi minha professora de programação neurolinguística, né? Eu fiz essa formação com ela e me ajudou muito na minha vida e também na minha profissão, sem dúvida, porque eu acho que essa formação, né? Ela ajuda a gente em todos os âmbitos, né? E ela, a gente sabe, e você é muito generosa nesse curso, assim, e foi algo que marcou na minha história enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, e eu queria aqui que você compartilhasse, que você se apresentasse, que você ficasse muito à vontade aqui nesse lugar. Obrigada. Eu fico muito à vontade, Tamires, com pessoas que gostam desse tema e que crescem com esse tema, né? Que foi a minha história. Minha história que até 40 anos eu não gostava de conviver comigo mesma, né? Chegava no carro, ligava logo o som, chegava na televisão, chegava em casa, ligava a televisão, porque ficar comigo mesmo era algo que me inquietava. E na medida que eu fui fazendo os cursos, e você foi uma aluna muito preciosa, né? E ainda eu fui aprendendo com os alunos e ao mesmo tempo praticando. E hoje, a prática que eu tenho, que eu comecei em 1990 a estudar sobre esse assunto, que foi quando eu não me sentia bem comigo mesma. Então, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, eu percebi o quanto a nossa ignorância nos faz sofrer. O que nos faz sofrer não é o outro, não são as crises, mas é o desconhecimento da gente mesmo. Como é que a gente funciona? Como é que a gente podia funcionar melhor? E quando eu estou com pessoas como você, que se interessam por esse assunto, a satisfação que eu tenho é quem encontrou a sua tribo. Eu também. Quando eu te encontrei, né, na minha jornada, eu acho que eu estava ainda Agora eu estou na psicologia clínica, né? Eu estava na organizacional, eu senti isso, não é? É isso aqui, né? É aquela coisa do patinho feio, né? Encontrei aqui minha tribo. Pois Exatamente é. essa Então, sensação. eu estou nesse momento com uma satisfação muito grande de estar falando sobre esse assunto, que é o que faz o meu olho brilhar. Então, vamos Que bom. lá. Então vamos começar, né? Vamos começar. A Isso. abertura. Aqui eu preparei um roteiro, mas a gente vai aqui, enfim, fiquemos à vontade também, né? Magui, para começar, de forma bem simples, se alguém que nunca ouviu antes falar de PNL te perguntasse o que é isso, como você explicaria em poucas palavras? O próprio nome, programação neurolinguística, já define essa ciência e essa arte. Ciência porque ela se baseia em pesquisa e arte porque é uma expressão. Então, programação é os programas que nós temos nesse biocomputador, que ele é formatado através da linguagem afetando os nervos, afetando o nosso sistema nervoso. Então, o próprio nome já é uma definição. Programação, neuro, porque é o sistema nervoso, linguística, porque faz parte, essa programação, um dos elementos é a palavra. Excelente, é isso mesmo. E a gente, lembrei você falando aí, lembrei de Lacan, né? Ele fala das inscrições, né? Que a língua, e eu aprendendo aqui outras línguas, né? A gente também acessa outros locais da nossa personalidade. Eu também tenho estudado essa questão assim, né? Como se comporta a nossa personalidade em outra língua, né? Tenho também alguns choques culturais aqui com relação à língua, porque
através da linguagem, existem alguns sentimentos e quando a gente passa outro idioma, tem outros sentimentos, outros símbolos, né, digamos assim. Então, como a linguagem, como essa programação é poderosa, né? E aí, passando para a próxima pergunta, que a ideia toda desse curso aqui veio quando eu recebi o curso, o folder, né, do seu curso, e eu lembrei do quanto que esse curso foi importante para a minha jornada, né? E aí, no folder do curso, vemos que a PNL se conecta com a neurociência e o funcionamento do cérebro, né? O que é que significa na prática para quem busca se conhecer melhor, né? Eu acho que você já respondeu assim um pouco, né? Mas a gente pode aprofundar mais. Nós temos a impressão de que somos desconectados com o mundo externo e o mundo interno. Em todo momento nós estamos conectados, quer materialmente, quer a nível de energia. Existe uma conexão da mente com o corpo através da palavra. Então, quando eu falo uma palavra, a palavra ela tem uma vibração sonora. Essa vibração ela afeta os neurônios. Então, se eu disser a palavra ameaça, imediatamente as sinapses neurais feitas vão liberar neurotransmissores que são as cortisol, adrenalina, porque é essa a vibração da palavra quando eu falo ameaça. Mas quando eu falo eu vou enfrentar ou enfrentei um desafio, a palavra desafio, ela tem uma vibração sonora que impacta no sistema nervoso, produzindo neurotransmissores tipo endorfina, serotonina. A endorfina diminui a dor, a serotonina ela dá a sensação de prazer. Então a palavra está ligada ao sistema nervoso. Mas eu gostaria que não acreditasse em mim. Eu gostaria que acreditasse na experiência. Por exemplo, você pega um remédio e você vai ler as contraindicações. Você vai sentir todas. Você não vai tomar o remédio. Se você tomar o remédio, você vai sentir, porque é o efeito placebo da medicina, é uma pesquisa. Se você toma um comprimido de farinha e eu digo para você que isso é um remédio para dor, o efeito vai ser aliviador. Não, talvez, com tanta intensidade quanto seria a dor se você tomasse o analgésico. Mas você vai sentir um certo alívio. Por quê? Porque a sua mente está ligada com todos os seus órgãos, com todo o funcionamento do seu corpo. Uma coisa é você dizer, eu estou doente, porque aí a ideia é início, meio e fim. Você fala no gerúndio, você fala no quando, esse momento. E eu sou doente. Eu sou doente está no nível de identidade. E aí a doença encontra um campo todo minado para que ela prolifere. Então, a palavra, nós precisamos ter responsabilidade quando se fala uma palavra. Às vezes, na educação, menino, seu preguiçoso, acorda. Então, essa palavra preguiçoso é como se você estivesse vaticinando para aquela criança uma característica da personalidade dela que talvez afete, quando jovem ou quando adulto, a autoestima. Então, na educação é importante, na negociação é importante, na saúde é importante a gente saber a palavra certa para usar, para chamar a energia que a gente quer. E isso que você falou, enquanto você estava explicando aí, passava assim um filme na minha cabeça de várias situações, inclusive da clínica, que eu trabalho nas organizações, né, da força da palavra, né, o quanto que fica escrito, e me veio muito um livro de uma psicóloga argentina, onde ela fala salvo engano, é o poder do discurso materno, onde ela fala justamente disso, do que é a criança, e todo o trabalho dela, né, é sobre reescrever essa autobiografia, né, que fica escrita. Então, assim, principalmente na infância, né, o quão é poderoso. E eu
hoje eu atendo adultos, né? Mas o meu conteúdo de trabalho, às vezes eu até brinco com alguns clientes. Olha, eu tô aqui, a gente tá aqui conversando com a tua, com a tua criança grande, né? Vamos aqui, hoje é o adulto, eu brinco, né? Que tem a criança interior, mas quem vem para o meu consultório é o adulto exterior, né? Que aí É, é o adulto exterior que vai fazer esse trabalho, né? E aí, lá na sequência da tua formação, tem a parte do cérebro, comportamento e autoconhecimento, né? Você fala que a mente processa informações de forma diferente, né? De forma visual, auditiva e sinestésica. Como esse entendimento pode ajudar alguém a se compreender melhor e até a se comunicar melhor? pronto. Primeiro passa pela como se comunicar melhor, né? É isso aí. Como é que eu vou me comunicar melhor comigo mesmo? Porque a comunicação exterior, a qualidade depende da qualidade da comunicação interna, aquela que eu tenho comigo. Então, é muito importante, por exemplo, eu tenho um trauma de infância. Meu irmão, depois que nasceu, meu pai me esqueceu e só jogava bola com meu irmão, né? E só brincava com meu irmão. Então, isso é uma cena. Essa cena, que é a imagem, ela ficou na minha memória. Quando eu me lembro do meu pai chamando o nome do meu irmão, e eu sou, por ser mulher, eu não sou tão aceita pelo meu pai, essa frase é a parte auditiva, que se junta à imagem. Então, você tem uma imagem, você tem a parte auditiva, eu sou mulher e não mereço tanto amor como meu irmão que é homem. Pronto, criei uma crença extremamente limitante que, adicionada à imagem com a crença, já tem um poder aí. Mas tudo piora no próprio instante que eu guardo um sentimento de inferioridade. Então, veja bem, acabei de instalar um trauma de infância, que vou levar anos para minha gerência, para minha liderança, na minha família. Então, eu tenho a imagem do meu pai brincando com meu pai, eu tenho a crença, que é feita de palavras, o substrato da crença são as palavras, eu não mereço o amor do meu pai por ser mulher, e a sensação de inferioridade, de comparação, né? Então, a PNL vem para mexer nesses três elementos, porque imagem, sons e sensações são elementos do átomo do pensamento. Então, não adianta você mudar fora. Ah, eu vou agora me distrair com filme, com uma pizza. Não adianta. Tudo que você tenta mudar interno, remédio, não adianta tomar remédio se você não trabalha a raiz do pensamento. Então, você vai começar pelo som, porque o som é que é determinante. Inclusive, isso é bíblico, né? E haja luz, e a luz se fez. A luz veio, que é um nível de matéria muito sutilizado, mas ainda a matéria, a luz veio do som. O mundo veio do som. A criação do mundo todo, ela começou por uma vibração. Então, a primeira coisa é mudar a crença, certo? Fazendo questionamentos. Me diz o seguinte, o que me leva a pensar que eu sou inferior do meu irmão? Só esse fato? Será que o fato de um pai estar gostando de jogar bola com o filho merece que eu seja desprestigiada? Então, eu começo a quebrar a crença através do método socrático, que é questionando a crença. É como se eu fosse talhando uma obra de arte, né? Eu vou desfazendo a crença. Depois que eu elaboro o som, depois que eu questiono o som que estava instalado como padrão e começo a ver que isso foi uma coisa que eu criei, não é uma coisa verdadeira, aí eu começo, então, a mudar a cena dentro de mim. Dentro de mim. Foi Nada fora de mim. a Vou contar sua um... interpretação infantil naquela época, né? Que você viveu naquela idade, e aí agora, como adulta, você tem a possibilidade, a capacidade de atualizar, né? Reforço. É, e essa questão Exatamente.
que você trouxe, né, da questão do remédio, né? Às vezes chega gente para mim, olha, eu já tomei tanto de remédio e não adianta. Eu, olha, o remédio ele tem a limitação dele, ele vai atualizar ali os teus neurotransmissores e tudo mais. Em paralelo a isso, a gente precisa fazer uma outra terapêutica, né? Ajustes que justamente vão mexer nesses elementos aí do átomo do É, pensamento. Adorei essa explicação do átomo do pensamento. Tô revisando aqui é, o meu curso, né? Do visual, do auditivo e do sinestésico, né? No seu curso eu identifiquei que eu tinha mais habilidades dentro do visual e do auditivo. E isso me ajudou muito na minha prática, é tanto que eu gosto de fazer essas lives, né? Que é, usam exatamente isso, né? O visual e o auditivo, enfim, né? você E o meu lembrou trabalho bem, digital, né? Também com certeza. Mas ajuda eu gostei muito de você ter falado do remédio, porque o remédio realmente alivia, mas alivia o sintoma. alivia, Mas é o né? sintoma. Tanto que eu Mas falei, a isso, ele vai lá cura no é na sintoma, só raiz. que precisa-se, né, de uma construção, uma estrutura emocional, né, para também dar suporte àquela medicação. Aquela medicação ela vai ter Uma limitação. uma limitação, né? Ela não vai resolver, não é mágica, né? Não. É trabalho interno também, Uma né? hora passa o efeito. Mas se você trabalha na crença e na imagem, o Uhum. sintoma, que é a sensação, ele muda. O sintoma vai ficar alinhado, ele vai ser um resultado da mudança que você fez de crença e da imagem. Então, tudo começa pela atualização. Eu adorei quando você falou a palavra atualização, porque como a mente é um biocomputador, você pega e atualiza esse celular. Tem uma hora que diz, ó, não funciona mais porque o Isso. programa é outro e você não atualizou. Não Aí eu venho, atualizou. atualizo, aí É ele, o que eu falo ele também para os meus clientes, né? Ó, vamos aqui atualizar, porque o que é que eu encontro, né, na clínica? Às vezes as pessoas vivem repetição, né? Que aí é o paradigma que o teu curso ele entra para ajudar as pessoas a quebrarem quebrar o paradigma. o paradigma, ou quebrar o padrão, como queiram chamar, né? Vai repetindo. E o que é que repete em todas as situações e quando eu falo de repetição, claro que tem gente que tem repetição assim de coisa boa e aí não vem para terapia. Quando vem para terapia é porque o treino não tá legal, né? E aí é aquela sensação danosa, né? Aquela sensação densa, ou aquela sensação que não, como você deu o exemplo, né? Dessa sensação de inferioridade, e ela vai se repetindo para várias situações, mas a raiz tá lá atrás, né? E ela vai escalando, né? Para outros Ela vai padrões, né? Vai generalizando, né? Aí generalizando, você, com o marido, você se exatamente. sente inferior, com o filho que é homem, se sente inferior, enfim. É, Você tem uma ideia? Isso foi tão forte em mim, esse sofrimento, né? Que, graças a Deus, hoje é só uma lembrança de um aprendizado, que eu tive duas filhas mulheres e só tive a sensação de que eu tinha um valor quando eu tive o filho homem. olha Eu como tive foi dois filhos, não, intenso, né? agora eu vou ser considerada, porque eu, inclusive isso é cultural. As imperatrizes, quando elas só tinham valor quando elas tinham um herdeiro, que ia ser o rei. A filha mulher não tinha valor, você não presta, vamos, né? Então, é uma coisa assim, muito interessante que com a programação neurolinguística você muda dentro, não muda fora. Isso. Entendeu? É. Você não precisa ser aceita por ninguém se você já se. Eu Já me se aceito aceita, hoje né? como mulher. Quando você Eu se me aceita, ninguém mais consegue te rejeitar. Eu acho que Pronto. esse é o grande poder da PNL. E É, foi isso que eu é, aprendi, que olha, Magui, para mim, principalmente me ajuda muito nesse momento da minha vida, né? Que eu sou imigrante, estrangeira, brasileira, venho de terceiro mulher mundo, mulher, nananã. Então você nova. imagina aí, jovem, bonita, né? Você imagina aí o tanto de coisa que depois. Aí é outra live, é outra live. Mas vamos lá, prosseguindo, né? Existe uma frase clássica na PNL que se chama: o mapa não é território. Pode explicar para a gente o que é isso, o que isso quer dizer e como muda a forma de ver a vida? Isso para mim é uma libertação. Mapa não é território, é uma libertação.
Porque, assim, a gente tem a ilusão, a gente vive num mundo de ilusão. E a coisa mais importante para mim, nesse processo de PNL, é saber que eu vivo em dois mundos. Eu vivo numa realidade e vivo numa ilusão. O que é essa ilusão? É a ilusão do mapa. A gente vive no mapa pensando que vive no território que é a realidade. Eu vivo numa representação da realidade. Por exemplo, a realidade banana. Se eu fechar o olho, eu tenho na minha cabeça a forma da banana, a cor, a sensação da banana, os nutrientes, aí a parte auditiva. O que ela vai fazer dentro de mim para me dar energia, mas eu não tenho a banana. Porque eu não tenho a realidade dentro de mim, a mente faz uma representação da realidade. A realidade flor, que é um fenômeno, um mistério, é uma coisa assim, é um milagre, né? Que o nosso neocórtex, o nosso racional não consegue chegar na realidade flor. Você veja, tem cheiro, tem cor, é aveludada e vem da terra. 2 grãos que se juntam com água e sol e tem um cheiro, um perfume. Quer dizer, você não consegue chegar a essa realidade. Não tem fábrica no mundo, por mais inteligência artificial, que, por sinal, é um conjunto das inteligências humanas, né? Que eles conseguem sintetizar. Mas, assim, por mais que a inteligência humana invente máquinas, ela não consegue inventar uma flor. Então, eu tenho dentro da minha cabeça a imagem da flor, o símbolo da flor, o sentimento que a flor me causa. O meu tato pega na flor, o meu tato cheira a flor, mas ela não consegue ir no milagre que é uma flor. Então, isso é muito legal, porque quando a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, isso que eu estou vivendo, esse trauma, né? Porque eles são necessários. Essa decepção que eu vivo, às vezes uma frustração que eu tenho, e a PNL não é para você ser um modelo de pessoa que é feliz o tempo todo, não. Eu sou feliz na medida que eu compreendo a frustração que eu estou vivendo e a domino, aí gera felicidade, que eu compreendo a decepção que eu estou tendo e eu supero essa decepção e aí me gera felicidade. É uma pessoa normal superando, porque ela entende que aquela decepção é somente uma forma de interpretar. Aí você tem vontade de rir. Quando meu paciente começa a rir, se achando uma piada, eu digo, você está curado, vai embora, porque ele começa a ver que tudo é uma grande brincadeira. Aquela frustração que eu senti, porque eu sou um ser humano normal, graças a Deus, mas quando eu olho para ela, e aí vira uma coisa engraçada. Agora, o importante, que eu adoro trabalhar com meus clientes também em consultório, é que eles percebam que quando a gente tem um olhar de fora, um olhar de observador, porque a gente tem o olhar que é a nossa supraconsciência, para você ver os seus movimentos, você vê que é um grande ensaio para você tirar aprendizagem. Tudo que a gente vive não é para se frustrar, não é para a gente ficar chateado, se bem que a gente fica, porque você acabou de querer uma comida e não tem dinheiro, você acabou de querer conquistar uma pessoa e não conseguir. Então, as frustrações, elas existem. Mas o bonito é você ver a frustração como uma mensagem de qual aprendizado. O que isso está querendo me dizer? O que isso está querendo me ensinar, né? E aí tudo vira um grande filme, um grande teatro, onde você está ensaiando sair da ignorância para, pelo menos, ter o autoconhecimento de como é que as coisas acontecem. E eu me frustrei porque eu guardei uma expectativa X. E se eu guardasse uma Y? E você começa, então, a fazer esse jogo interior, que chama, né, o inner game. E aí você vê que tudo é uma grande brincadeira, entendeu? E Magui, você falou dessa técnica, né? Que é uma técnica da dissociação que você ensina no curso. E isso, para mim,
tanto para mim quanto também para os meus clientes, fazem muita diferença quando a gente está vivendo a situação. E eu fui do mundo corporativo, né? Então, eu assumi também cargo de gestão em empresas no Ceará, né? Que eu sou natural do Ceará, onde a maioria era homem. Então, muitas vezes, eu me via em situações, né, é, em reuniões onde só tinham homens, né? Que eu precisava e eu escutava algumas piadas misóginas, mas enfim, era o meu trabalho né, gostava de trabalhar ali e tudo. E eu fazia esse exercício da dissociação muitas vezes para lidar com gestores que queriam, pela minha condição de mulher, queriam afetar a minha entrega. E aí a ponto de eu conseguir ficar, como é que eu posso dizer? Eu não deixar aquilo me atravessar de um modo que me tirasse do eixo, porque era o objetivo da outra pessoa. Então, essa ferramenta, né, esse conhecimento da programação neurolinguística, digamos assim, ele coloca a gente muito no lugar de protagonista. Ok, eu posso aqui não estar, por exemplo, o exemplo da reunião lá que eu estou lembrando agora, né? Não posso estar na melhor das vantagens aqui no meu externo, mas no meu mundo interno eu posso. E eu fazia isso. E eu Legal. fazia aquela técnica lá do cinema, né? Da dissociação, É muito legal Isso me quando você ajudava tem a opção. muito a ter tempo de reação, sabe? Eu não entrar na mesma, na linha. Sabe quando a pessoa quer te tirar do eixo? E aí não conseguia. Aí eu tinha tempo de reagir, eu tinha tempo para pensar como eu queria responder, como seria a melhor forma de eu responder. Isso me ajudou muito e eu ensino isso também para os meus clientes. Mas é muito gostoso você ter a opção. Por exemplo, eu vou vivenciar um exame onde eu vou entrar numa máquina e me sentir comprimida por essa máquina. Dentro dela eu me dissocio. Eu pego meu pensamento e penso numa viagem que eu fiz à Disney, ou penso num momento em que eu fiz a pergunta certa para a pessoa e ela tirou aquele nó psicológico, no momento do nascimento de um filho. Então, se eu ficar no dentista pensando naquela máquina, entendeu? Barulhenta, dentro do meu dente, eu me apavoro. Mas se eu me dissocio e me vejo na cadeira, ou me vejo em outro lugar, né? É como se eu me afastasse de mim mesma. A sensação diminui, o pavor diminui. Mas tem coisas que eu preciso vivenciar associada. Sim. Então, eu estou namorando, o melhor é ser associado. Para sentir o beijo. Eu estou recebendo um abraço, eu estou recebendo um presente. Recebe de forma associada. Você como sujeito, né? Que bom. Porque tem gente que recebe o presente dissociado, aí a pessoa diz, não precisava, dá vontade de pegar o presente de volta. Comida de volta. Né? É bom quando a pessoa associada, ela diz, que bom, que delícia, que bom que você lembrou de mim, né? É verdade, então, é verdade. É gostoso a gente, o que eu acho legal é você ter a liberdade de escolher. Eu vou viver essa situação de forma dissociada ou associada. Com pessoas que têm animosidade, ambientes que pessoas competindo entre si, eu prefiro viver dissociado. E mas aí é uma escolha também, né? É um poder. Você sabe que você está... você sabe que você está ali... há uma intencionalidade ali, né? Então, você... isso é muito, muito precioso, gente. É legal demais. É legal. Porque tem mulheres frígidas que têm relação dissociada. Aí não consegue chegar ao clímax. Nesse momento, ela vive tanto dissociada para não sofrer, para se preservar, com pessoas que estão querendo derrubar, como você falou, querendo tirar do eixo, que ela cria uma crosta. Aí, na hora que ela precisa se associar para ela sentir o prazer, ela não consegue porque ela estabeleceu já um padrão que a torna fria. Porque a dissociação diminui a emoção, você fica frio, né? E tem horas que você está quente. Né? Exatamente, é verdade. Nem de mais, nem de menos. E aí, esse é o
digamos assim, o pulo do gato, né? A gente É, ter essa opção. essa opção, né? Essa sabedoria, é uma sabedoria que a gente vai adquirindo, né? E a próxima pergunta, Mari, seria: na sua experiência, qual foi o impacto mais transformador que você já viu acontecer com alguém que começou a aplicar esses princípios no dia a dia? Eu, eu, quando eu termino o curso, eu ouço muito uma palavra que eu acho super interessante. Ah, se eu tivesse aprendido isso quanto mais jovem. Uhum. O que eu acho fantástico na criatura humana é que cada aprendizado que ela tem, num curso desse, por exemplo, de autoconhecimento, é a expansão de consciência. Ela começa a expandir a consciência dela para o passado, para o futuro, para o presente, começa a fazer conexões neuronais e ela nunca é a mesma. O que eu acho Não. interessante também é que esse processo de autoconhecimento, você sempre é uma pessoa diferente a cada momento, a cada respiração. Não existe algo. O ser humano não é estático, o ser humano é dialético. O ser humano é uma constante mudança em transformação. Então, é essa capacidade de expansão da consciência. Eu não Uhum. sou isso que eu estava imaginando, eu sou mais. E vai aumentando os horizontes dentro de si. Você pode, às vezes, até não viajar, mas a sua mente pode viajar em todos os lugares, em todas as percepções, em todas as viagens com criatividade. Então, esse poder mental, por mais que a máquina seja aperfeiçoada, ela não consegue esse poder de sair dos limites e formar outros limites, né? E transcender e criar mais expansão, que tem mais limites e você vai superar. E cada vez mais a gente percebe que a vida ela é tão maravilhosa que ela faz com que você adquira mais recursos. Eu vou falar um negócio que eu aprendi com um Uhum. filme. O filme chamava. Porque quando a gente faz PNL, a gente fica criando analogias com tudo que a gente vê, né? É. Então, tinha um filme que era assim, filme de cultural, né? Não era esses filmes vendáveis. Era a língua da mariposa. A língua da mariposa. O que que, O que é que tem porque a esse ver, filme né? é um cinema de arte. Então eu fiquei curiosíssima, né? E aí a gente vê pessoas se melhorando, adquirindo recursos, se tornando mais fortes, e no final aparece uma mariposa que tem uma língua enorme. É um insetozinho que tem uma língua enorme. E por que ela criou essa língua enorme? Porque à medida que o alimento vai se tornando mais difícil para ela, ela vai crescendo a língua para poder Alcançar, né? alcançar na flor lá dentro, que a flor também vai se defendendo do seu néctar. E como ela Uhum. precisa do néctar e a flor também é viva e ela quer se preservar, ela esconde mais embaixo, porque ela também precisa dele mais embaixo. Aí a língua vai crescendo, aí fica aquela mariposa. Então, assim, nós podemos fazer uma analogia que cada dificuldade nossa que é superada, cada frustração, cada decepção, cada limitação que você cria, porque você vive num mapa, você não vive no território, é uma oportunidade que a gente tem de aumentar os nossos recursos internos. Uhum. Quando Deus não tá, a vida está muito fácil, muito bacana, e você não tem adversidade, você não tem desafios, é porque o cara lá em cima não está confiando muito. Muito em E você, né? você tem acesso aos recursos, porque ele, em potencial você Todos, tem né? um, tem um pressuposto da programação neurolinguística que diz assim, que para mim isso tem um efeito mágico dentro de mim. Todos nós, todos, nós temos todos, eu vou repetir a palavra, todos os recursos para conseguir sair de qualquer acontecimento. Todos nós temos.
de qualquer desafio. Isso é Agora, muito poderoso, Magui, isso é isso muito é muito poderoso. poderoso, Muito porque poderoso. o problema é a gente fica excitada, né? É. A gente vai lá e fica... Porque o problema não é a gente ter a consciência do recurso, o problema é ter o acesso. Você precisa, porque você pode estar num mar aqui cheio de peixe. Se você não tem a linha e um anzol, você não vai conseguir pegar o peixe. Então, nós temos todos os recursos, mas a PNL ensina você a ter o acesso dele. Uhum. Esse é que é o lance. Esse é o aprendizado. É. Então, quando você sabe usar a mente para ter acesso dele, e o acesso, quando eu aprendi o acesso, eu achei assim, meu Deus, não é possível que eu gastei tantos dólares, porque em 1990 eu tive que vender um imóvel para poder fazer a minha formação, que era caríssima. A PNL era uma coisa caríssima, só milionário conseguia fazer. Então eu vendi um imóvel, mas você está ficando doido, você vai vender um patrimônio que é para os nossos filhos. Não adianta eu ter um patrimônio e não estar bem na cabeça. Eu quero saber que diabo é isso. Uma coisa bem Bem cearense. cearense, né? Explica Mas aí, por isso patrimônio. que eu te convidei também, sabe, Magui? Até na nossa conversa no WhatsApp, a gente tinha falado, né, do showman e tal. E nada contra, né, o showman, né? Mas, assim, o que você trouxe para mim me dá uma clareza e foi de uma generosidade tão grande, assim, que também eu consegui desenvolver, né, um pensamento crítico do que eu vou... Claro que essa live é só uma hora, não tem como a gente aprofundar mais esses temas, né? Assim, mas da profundidade que é e da clareza que você traz, até para depois que eu fiz seu curso, ficou mais fácil eu avaliar quais tipos de curso, quem que eu ia, o que eu ia Você buscar. fica mais exigente. Exigente, exatamente, né? E aí a gente já indo aqui para o segundo tema, que é a resolução de conflitos e relações, que você também fala no É. curso, né? Um dos módulos do curso fala de rapport. Por que essa habilidade é tão poderosa para criar confiança e melhorar relacionamentos? É. O rapó, ele passa pela essa associação e dissociação, que eu falei que a gente tem o acesso, né? Eu vou fazer um preâmbulozinho antes de tocar no rapó, porque ajuda a gente a entender. Por exemplo, eu acabei de ter uma briga com meu marido a respeito de onde a gente vai investir dinheiro. Ele quer investir num carro novo, eu quero investir num terreno, né? Eu estou pensando no futuro, ele está pensando em, pelo amor de Deus, me olhe, né? Um carro bonito, né? E eu entendo isso. Mas nós estamos nessa discussão. E a discussão, de repente, enveredou pelo pessoal. E aí eu saio de casa chateada, né? Porque é normal a gente ficar chateado. Aí, não que a chateação tome conta de você, mas você está tomando conta da chateação e você se dá o direito de ficar chateada porque você sabe sair dela. Eu acho legal isso também, né? Então, chego chateada, agora é o seguinte, estou chegando no Banco do Nordeste e eu vou dar uma aula sobre qualidade no atendimento, que eu era instrutora do Banco do Nordeste, hoje eu estou aposentada. E aí, eu não posso dar esse curso com a sensação da briga que tive com meu marido, que eu vou resolver quando eu chegar em casa, né? O que eu faço agora? Eu acesso o meu poder de leveza, de simpatia, de graça, aquele palhaço que a mãe acabou de morrer e você tá lá, você precisa ir para o picadeiro e tem um monte de criança que quer rir, de adulto, criança também que quer rir. E agora? Você vai engolir suas lágrimas? Não, você imagina assim, você usa a imaginação. Olha que coisa fácil, eu comprava livro de autoajuda, nunca conseguia. Mas, olha que coisa fácil, e se eu estivesse agora feliz, como é que eu me sentiria? E a felicidade vem, você chama através da imaginação. E isso é que faz o artista da Rede Globo ganhar tanto. Porque ele tem sua vidinha lá como ser humano, com todas as questões humanas. Mas quando ele chega quando ele chega no set para filmar um texto de uma novela, e ele precisa estar triste, ou precisa estar alegre, ou precisa estar sério, sei lá, alguma emoção,
ele precisa fazer o acesso. E se eu tivesse triste com o filho, como eu me sentiria? E aí as lágrimas vêm, e aí vem toda uma expressão facial que gera um determinado movimento físico no corpo que o outro sente o que você está sentindo. Então, você precisa fazer rapport consigo mesmo. Porque tem muita gente que faz o rapport fora, que é acompanhar o sentimento. O que é o rapport? É você acompanhar o mundo do outro. Mas, primeiro, você precisa acompanhar o seu mundo. Como é estar triste? Aprender Então, a se vive ler, essa né? tristeza. Se respeita nessa tristeza. Porque só há mudança se há aceitação daquele momento que você está vivendo. Não nega. Não nega que eu sou rejeitada por algumas pessoas, né? Então, não nega aquela rejeição, sente, aprende com ela e sai dela. Mas para sair, precisa para se desenvolver, precisa primeiro você se envolver, você fazer rapport. E tem gente que não quer, porque é desagradável. Mas é no desagradável que está a crise do aprendizado. Uhum. Você não aprende só no agradável, você aprende mais nas coisas desagradáveis. Então, fazer esse acompanhamento de você naquela situação. Não tenta fugir logo, porque aí você perdeu a grande oportunidade de se autoconhecer. Você aprendendo a fazer rapport consigo mesmo, você aprende a fazer rapport com o outro. Porque às vezes você está muito feliz, você acabou de fechar um contrato, mas a outra que você vai receber na sua clínica, ela está muito triste, porque ela acabou de descobrir que o marido a trocou por uma pessoa 20 anos mais nova. Aí você não pode chegar com essa felicidade de quem fechou o contrato. Mas também Então, não pode desvalidar, né, o que você, né, você não pode colar também, né? E aí é o aprendizado, né, que a gente faz o então tempo você inteiro faz na o como vida, se. né? A beleza é que você faz o como se. Eu acho essa técnica fantástica. Aí eu olho para a pessoa e digo, como se isso estivesse acontecendo comigo. E aí eu sinto que ela sente, porque eu resgato dentro de mim essa possibilidade. Não é entrar nisso e chorar junto com ela e ir para o poço de areia movediça, não. É só perguntar como eu estaria se isso acontecesse comigo, se Se acontecesse. acontecesse, né? Porque Então, eu tenho condição de fazer rapport com aquela pessoa, embora eu esteja vivendo outro momento na minha vida. Assim como se eu estiver vivendo um momento triste, de dor, um parente meu doente, com câncer, e aquela pessoa está alegre. Como é que, se eu tivesse alegre, até quando eu falo, a alegria já vem. Como é que o meu corpo manifestaria isso? Então, para você fazer o rapport externo, primeiro você precisa fazer o rapport interno. E outra coisa que eu quero deixar aqui na questão do rapport, eu vejo muito pessoas querendo aprender o rapport com uma manipulação do outro, porque o outro gosta quando ele olha para você e vê espelho. O outro se aproxima de você quando você se faz igual. Então as pessoas ficam falando igual, fazendo o mesmo movimento do corpo, acompanhando a tristeza ou a alegria, repetindo as palavras que a pessoa diz, faz todo aquele mise-en-scène. Mas isso não é ético, porque a pessoa quer levar para vender um produto que ela não vai entregar. Então, eu tenho muito cuidado em ensinar rapport, porque rapport não é técnica de manipulação do outro. perfeito, mas e Rapport a é gente uma sente, técnica. né? Às vezes a gente pode não saber explicar verbalmente, com palavras, aquilo, mas quando a gente aprende a fazer o rapport interno, a gente sabe. E aí fica um trem truncado aqui, né? O negócio fica, É, fica... A gente é. sabe, assim, quando você aprende a fazer o seu rapport interno, Você fica sabe o que mais o outro está sentindo. difícil, e fica mais difícil você se permitir ser manipulado, né? Assim, ou de. É. Eu fui Isso que. conversar com uma pessoa que ela olhou para mim e disse: eu sei que você está fazendo rapport comigo. Aí eu digo: que legal que você sabe, que bom. É como se eu digo: eu faço mesmo, estou fazendo com você.
mas é para levar você para o bem, para o belo e para o justo. Jamais para uma coisa que não seja boa para você. Quando você faz isso, consciente de que você está fazendo o acompanhamento para depois trazer a pessoa para um estado melhor, porque o rapó é isso, você faz o acompanhamento, mas depois você sai e leva a pessoa para o lugar que ela deveria estar. E essa fala, né? Eu sei que você está fazendo rapó comigo, já falo um pouco do social também, né? Desse pé atrás que as pessoas já têm com o rapó, né? Quando eu trago para a minha clínica algo da programação neurolinguística, eu falo, olha, isso aqui é da programação, eu digo, olha, você pode encontrar isso aqui, ali, foi o ator tal, foi o curso tal. Tenha cuidado. Eu tenho cuidado, não é? Para a pessoa saber o que ela está passando. E eu explico também, né? Eu acho que hoje na live não vai dar para a gente falar da submodalidade. Não, mas eu queria falar só mais uma coisinha bem simples. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer um aperfeiçoamento da neurolinguística, porque foi lá que nasceu essas observações que geraram para a gente essas ferramentas, né, que dão certo. Porque as pessoas usavam empiricamente, elas não sabiam porque elas tinham poder de persuasão, e elas foram analisadas. Então, isso foi estudado, só que foi levado para o lado de manipulação de massa. Então, eu vou dizer uma aqui, tá? Que é fantástico. Meu marido estava assistindo um determinado líder religioso, que eu aqui não vou entrar em consideração se é bom ou ruim, não. Estava assistindo um líder religioso e, de repente, ele grita por mim, Magui, Magui. Eu digo, Diana, eu estou trabalhando. Eu estou em casa, mas, Magui, por favor, é sério. Aí eu digo, então vou. Aí fui, por favor, desliga a televisão. Eu digo, mas por quê? Porque senão eu vou fazer um depósito bancário nessa conta. Porque eles aprendem isso, eles fazem o rapó da multidão, crenças, né? As vozes, e aí eles levam a pessoa, olha, a conta, ajude, né? Na conta do Bradesco é tal, número tal, deposite a quantia tal. E você fica tão envolvido com aquela manipulação que você faz mesmo aquela doação. E isso aí é que a gente deve ter cuidado, como você falou. Cuidado. Isso, cuidado, ter atenção, né? E depois que eu fiz o teu curso, eu fiquei com essa lente. Não, eu não consegui mais não ver, né? Porque depois que você vê, não tem mais como desver. Essa é a verdade, né? E prosseguindo aqui, muita gente tem dificuldade de lidar com os conflitos, Magui. Como a PNL ajuda a transformar discussões em diálogos mais produtivos? Isso. Bom, quando duas pessoas estão negociando, na verdade, elas estão negociando primeiro com seus diálogos internos. Então, por exemplo, eu estou negociando com você um programa, tá, Tamires? E aí eu penso comigo mesma. Ela está contra mim. Ela quer que eu compre esse produto por um preço alto e quer que eu tenha o mínimo de prazo. Se eu pensar isso, a minha respiração, a energia que eu coloco em você, até quando eu penso nisso, eu mudo até o meu semblante, né? Então, quando eu penso que você está querendo me enganar, eu sou mulher, eu já fiz negociações assim. Eu sou mulher e ele está querendo me enganar só porque eu sou mulher. Aí eu já fico no estado de defesa. Aí eu já vou, entendeu? Eu já vou... Já vai em outro estado, eu entro né? em outra energia. Não. Aí eu aprendi com esse meu movimento que o movimento certo, ele vem de um diálogo interno assim. Eu quero ganhar, o outro também quer ganhar, e ele não está contra mim. Ele está a favor dele, assim como eu estou mesmo. E aí eu digo, olha, eu sei que você quer ganhar o máximo, porque eu também quero. Aí a gente entra numa risada, é muito gostoso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma negociação onde a gente encontre um ponto comum que seja bom para você, seja bom para mim também, porque aí a gente vai fazendo uma sintonia legal, né? Porque essa proposta que você me deu, ela é excelente. Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria fazendo também. Mas, para mim, não está dentro da minha margem de negociação. Mas você está correto em tentar. Então, eu valido o diálogo interno do outro, porque ele quer ganhar.
ele tem ego e ele Justo, né? precisa ganhar. Eu valido o meu, porque eu também quero ganhar. Aviso para ele que eu também estou Eu também no tô jogo. querendo. Mas numa simpatia, abraço, entendeu? A gente fecha ou não fecha, mas não existe raiva, nem rancor, nem fica. E outra coisa importante, eu abro possibilidades para novos negócios. Claro, claro. Olha Na que legal. próxima Olha que massa. vez a gente, né? Então é Magui, isso. você falou disso, eu lembrei de uma situação que eu vivi. Eu era recém-formada e aí era o meu primeiro emprego, e assim, né? Eu queria fazer currículo e tal. E comecei minha carreira como analista de RH, né? Depois que eu me formei, eu era estagiária, nananã. E aí com Eu me sangue no lembro, olho, faz né? uns 10 anos, não mais. Faz. E Quando você aí fez o curso, foi em que ano? foi, ai, não sei, foi 2014, 2015, É, faz eu um acho que tempo. faz uns 10 anos. Faz mais de 10 anos, faz mais de 10 anos, né? E aí, eu passei por uma situação, eu tava no gás, né, de querer meu currículo e trabalhar, nananã. E aí aconteceu determinada situação na companhia que eu trabalhava, que eu percebi que a diretora me passava assim os casos mais difíceis, aquelas vagas assim, e às vezes eu ficava lá no LinkedIn até 9 horas da noite, né? Ela me passava os prazos para eu fazer as avaliações de desempenho, né, das equipes administrativas. Que a empresa tinha várias filiais e tudo, assim, com prazo espremidíssimo, tipo, para eu entregar de manhã, uma coisa, passava 8 horas da manhã para entregar, tipo, 10, 11 horas, né? E eu entregando, e eu entregando. E na minha cabeça, cara, eu tava pensando, cara, ela tá gostando muito do meu trabalho. E eu entregando, entregando, entregando. Tudo que ela fazia, e eu empolgada, né? Empolgada e tal. E esse negócio da. Olha, eu tava com uma programação neurolinguística massa, né? Rapaz, ela tá gostando do meu trabalho. E quanto mais ela mandava, as piores demandas, assim, me mandava para as filiais, assim, mais longe da minha casa possível. Papicu, Maracanã, que era bem longe, era tipo assim, mais de uma hora dirigindo. E eu ia e tal, entregava. Tal dia ela me chamou na sala dela. E aí eu cheguei, não, ela, cadê as avaliações? Eu entreguei, tá aqui, ó. Fiz não sei o que e tal. E ela, muito com raiva, ela não conseguiu e tal. Aí eu, o que? Você não conseguiu? E eu demorei a entender. Porque eu não consegui te ferrar. E eu fiquei assim, olhando pra ela. Aí eu não entendi, sério, como assim? Não, porque tudo que eu te entrego, tudo que eu mando eu fazer, tu consegue, né? E eu, assim, achando que ela tava amando o meu trabalho, né? Ela queria muito me ferrar, né? E aí depois, olha, mas eu não sabia e tal, e o que é que foi que aconteceu e tal. Ela, não, porque... e era uma empresa familiar, uma empresa grande familiar, e numa determinada reunião, o pai dela, né, que era o presidente da empresa, tinha pedido a minha opinião e eu realmente falei a minha opinião. E eu falei, olha, o seu pai, né, lá o presidente, me perguntou a opinião e eu realmente falei o que eu pensava. Eu fui verdadeira. E aí eu falei, mas se você quiser que eu não seja mais verdadeira, que eu fale o que você quer ouvir, eu posso fazer também. Cara, naquele momento, ela mudou, ela me tratou tão bem depois disso, assim, só que assim, Respeito, depois, né? Criou um respeito. mas depois disso cara, continuei entregando, porque eu tinha para entregar, mas comecei a mandar meu currículo e assim que eu pude, eu fui para outra empresa, mas assim, eu só estou falando disso porque você trouxe essa situação e a minha programação, naquele momento, cara, eu que estava preocupada com a minha carreira, com o meu currículo e whatever, e ela me entregando trabalho, ela tá amando meu trabalho, e assim, para mim deu bom naquele momento, né? Mas eu já estava fazendo o teu acho que eu já tinha feito pelo menos a primeira, né? Porque eu fiz a Você fez formação um toda, master né? também. Foi, né? E acho que eu tinha feito só o primeiro, né? Mas esse foi um exemplo, assim, que eu acho que eu estava numa programação neurolinguística bacana naquele momento. A Renata colocou aqui, foi em 2014 que a gente fez o teu curso, o primeiro módulo. Você valida o outro querer o bem para si. O outro não é É, mal porque quer um bem para si. é, Ela queria te testar. Isso fez um bem quer dizer, fez um bem a ela porque ela cumpriu o objetivo dela e fez um bem a você também porque você foi além dos seus limites. Então você hoje é. tem uma autoestima elevada porque você sabe que você pode enfrentar desafios, né?
que não são fáceis. Porque se for fácil, não tem graça também. Não tem graça, né? Isso é o meu neto, quando eu levava ele para o médico, para o cinema, quando era a parte da Branca de Neve, ele virava as costas para conversar com o coleguinha que estava atrás. Aí eu dizia, João Vitor, o filme é aqui, na frente, não é atrás. Ele dizia, não, mas essa Branca de Neve é muito sem graça, eu só gosto quando vem a bruxa. A bruxa é mais divertida, né? É porque as bruxas, na nossa vida, elas são muito importantes, né? As bruxas, os bruxos, porque eles vêm mostrar para a gente que tem algo mais que a gente tem enquanto recurso, que a gente pensava que não tinha. Né? Que a gente precisa. E que a gente precisa desenvolver, porque isso é bíblico, né? Aquele tesouro que você recebe e você não coloca em prática, você acaba perdendo. Então, eu agradeço muito para que eu pudesse, porque é muito fácil eu ficar recebendo palmas e elogios nos cursos que eu faço, sabe? É como tirar pirulito de criança. Aí eu digo, não, eu preciso de algo que seja um teste melhor para mim. Aí eu fui ser síndica. Amei! Ladra! Vagabunda! Falsa! Então, e as pessoas não entendiam como é que eu conseguia ouvir aquilo tudo, ressignificar. Porque, na verdade, né? Dar um novo significado delas, né? Assim, e voltar para a reunião. Como é que você consegue voltar para a reunião? Como é que você consegue limpar? Porque, por exemplo, quando a pessoa está dizendo isso, o fato dela estar dizendo, ela não está dizendo comigo. Porque o ruim de você receber uma palavra é quando você toma como pessoal. Não, ela está dizendo aquela palavra, não significa dizer que quando ela me chama de ladra, eu sou ladra. Ela está só me chamando. Né? E aí eu desconecto. Por quê? Porque é uma coisa que você gosta também muito, eu sei disso, que a gente já conversou, é a ressignificação. Eu pego aquele fato e ressignifico. E esse fato está me ajudando eu trabalhar os meus recursos. Aí eu olho para a pessoa, fico calado, né? E a pessoa diz, você vai apresentar as contas para mim? Aí eu depende, se eu quiser roubar, não. Mas se eu não quiser roubar, eu vou mandar o balanço todo mês. E eu tenho mandado os balanços, mas mesmo assim, tem roubo aqui. É isso aí. E aí a gente vai vivendo entre altos e baixos, e os baixos são muito importantes para a gente poder se soerguer, porque a gente tem, todos nós, todos os recursos para vencer quaisquer situações que se apresentem. E seguindo aqui, né, Magui, você também trabalha com a técnica de perdão e intenção positiva do comportamento. Pode explicar como isso funciona, sem soar como algo mágico, mas sim prático? Esse ensinamento, agora, esse da intenção positiva, eu confesso que para mim eu precisei, assim, de um tempo para digerir esse ensinamento, sabe? Assim, eu vou ser bem rápida. Eu acho, a gente só tem 2 minutos, desculpe eu me interromper, mas eu preciso ser rápida. Eu tenho um exemplo para mim que é muito bom. Eu acho que aprender pelo exemplo é melhor do que eu explicar. Dos 6 anos de idade até os 36, eu vivi com um remorso muito grande. Eu tinha um remorso. E as pessoas diziam que gostavam de mim, aí eu dizia comigo, se ela me conhecesse de verdade, ela não me comprava. Porque eu sou uma pessoa tão má que eu rejeito a minha mãe. E a minha mãe era depressiva, ela tinha DOC, depressão obsessiva crônica. Ela já morreu com mal de Alzheimer. E eu me afastava dela. E quando eu cheguei para um psiquiatra, que era o meu psiquiatra, o meu médico, que foi o meu professor de neurolinguística, eu fui conhecer neurolinguística por causa dele, o doutor Alan Ferraz, que hoje mora na Espanha. Ele me disse assim, Magui, aos 6 anos de idade, você queria era pessoas simpáticas, que amassem a vida. Então, a sua intenção positiva do seu comportamento em rejeitar a sua mãe foi para você preservar. Se você não tivesse feito isso, talvez você
não tivesse essa capacidade de pegar a sua insatisfação e transformar isso hoje numa ferramenta de autoconhecimento. Era o melhor que você tinha aos 6 anos de idade. Entenda esse comportamento como uma preservação da sua própria saúde mental. Então, quando você entende a intenção positiva do comportamento em empurrar alguém, em querer o mal de alguém, em querer se distanciar de alguém e se achar ruim por causa disso, porque você deve ser uma Madre Teresa de Calcutá, né? Quando você fica com essa exigência de ser mais do que você pode, no sentido de ter uma bondade além do que você pode praticar, porque as coisas vêm em doses homeopáticas, você vai evoluindo do tamanho da capacidade que você vai aumentando em si. Então, não pode vir de uma vez. O processo de autoconhecimento é um processo, não é uma chegada. Então, eu cheguei a uma bondade, mas existem outras muito maiores que eu não consegui ainda. Porque tem síndicos aqui que eu queria que eles passassem, ou tem condôminos que eu queria que ele passasse na minha frente e eu acelerar o carro. Entendeu? Então, e aí você fica... Se você se diminuir porque você está com vontade de ferir alguém, você vai não compreender esse movimento humano natural de querer uma compensação. Mas se você toma consciência, você não vai matar essa pessoa, porque você está consciente do seu processo. Então você não consegue viver em sociedade, né? Pois é, você não deixa isso tomar conta de você, você que toma conta disso. Isso que eu estou sentindo de vontade de trucidar essa pessoa é só a minha preservação para que eu continue humana. Mas se eu fosse uma pessoa que conseguisse perdoar, como é que eu seria? Aí você vem com as outras técnicas da neurolinguística. Mas o que eu acho mais importante é esse processo de conscientização. Sabe? De você se auto-observar e ter consciência. Olha, eu estou nesse momento com vontade de pular cerca no meu casamento. Aí quais são as consequências disso? Como é que eu vou me sentir ao vestir a roupa? Então, essas perguntas do método socrático, né? Essas interrupções que eu consigo fazer comigo mesmo, estabelecem limites na minha vida que são muito proveitoso para que eu continue dentro de um comportamento ético, não fazendo mal a mim mesmo, não fazendo mal às pessoas com as quais eu convivo. Exatamente, Maria, a gente já está aqui com o tempo, eu queria só finalizar, se possível, né, e com respeito ao teu tempo, ótimo, mas assim, você falou do método socrático, e eu acho que o método socrático, né, ele foi muito importante para mim, e ele está sendo agora, né, nunca foi tão importante para mim, tanto na minha atuação como terapeuta, como está sendo agora, quando eu faço uso das inteligências artificiais, como, por exemplo, o chat GPT, porque no seu curso você traz que quanto maior, e foi muito precioso, em 2014, eu ter esse aprendizado que quanto maior a qualidade de fazer perguntas, né, a arte de fazer perguntas, maior vem a resposta, e é a partir daí que a gente também consegue, né, acessar os recursos, né? E aí eu queria que você arrematasse, concluísse e no final também convidasse as pessoas aí pro teu curso, né? Tinha várias outras perguntas aqui. Bom, mas, então vamos assim, lá. Eu tive que escolher alguma para arrematar aqui a conclusão, né? Vamos aqui então responder. É o seguinte, há 360 anos antes de Cristo, Sócrates descobriu que a pergunta, ela faz sinapses neurais. Então, por exemplo, a mente é um Google. Na hora que você, terapeuta, faz uma pergunta, o seu sistema, ele faz igual ao Google, ele começa a procurar a resposta. Então, a melhor coisa que você pode dar a uma pessoa, enquanto terapeuta, não é uma resposta ou uma solução para a vida dela, mas é uma pergunta. Então, eu tenho o meu mestre se chama Mestre Pádua, que ele é fantástico. Eu chegava com
com as minhas questões, as minhas dúvidas, os meus problemas, os meus conflitos. Com você eu posso falar, eu posso me mostrar, eu não preciso ser um modelo. Aí perguntava para ele meu questionamento. E ele nunca respondeu nada. Mas ele me perguntava assim: Magui, o que você fez com o que você já aprendeu? Aí eu já passava mais 10 meses sem ir para o consultório, porque aquela pergunta gerava em mim o nível de compreensão das minhas coisas, né? O que eu posso usar, que eu tenho de aprendizado para resolver isso, para resolver... Enfim, todas as nossas sessões eu falava muito e ele, no final, só fazia uma pergunta. Só que era uma pergunta que, às vezes, demorava a resposta de 6 a 1 ano para eu voltar para ele. Mas o grande lance da pergunta não é qualquer pergunta. É a pergunta que vai desmanchar os nós psicológicos. Uma pergunta que ele me fez, que até hoje está rodando na minha cabeça, é essa. Depois que eu falei, ele olhou para mim e disse: Magui, imagine um mundo onde todas as pessoas fossem iguais a você. E aí? Eu levantei, virei as costas para ele, seu chato, fui embora. Eu vim aqui atrás de resposta e você só me faz. Mas essa pergunta eu lanço até hoje para mim, ela é importantíssima, porque eu não posso estar exigindo que as pessoas se repitam, nem que as pessoas tenham um modelo da Magui. Eu sou um modelo único, irreplicável, que não tem explicação, mas o outro também é um modelo único, original, inexplicável, é um mistério. É o trabalho, né? Esse que é o trabalho, né? E deixa cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua, né? Magui, muito, muito obrigada pela generosidade. Amei, assim, nossa, eu lembrei lá, me senti na salinha, lá na Santos Dumont, né, que a gente ia lá, enfim, mais de 10 anos atrás. Eu queria Meu que você consultório ainda é convidasse. lá, ainda é na Lá? Santos Dumont. Então, Ainda é Magui, lá. convida o pessoal aqui, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, né? Fala do curso, quanto que Tá bom. começa. É isso aí. É isso aí. Vou falar. Gustavo, eu tô imaginando agora que tudo meu tá o mesmo, né? Assim, as coisas externas. É a mesma sala, o mesmo número de celular, o mesmo marido. Eu moro no mesmo lugar. Então, assim, é impressionante como tudo é o mesmo e a gente pode ser diferente, né? A gente pode ser diferente dentro desse mesmo. O curso não é um curso, como você sabe, né? É um processo educacional de autoconhecimento. Começa agora em outubro, dia 11 de outubro, e ele é composto de 3 módulos. Eu faço 3 módulos, as pessoas que gostam, porque os 3 primeiros módulos é uma base para continuar, faz mais 3 módulos e depois mais 3 módulos. A formação completa são 9 módulos, com 9 assuntos. E cada assunto, que a gente inclusive conversou alguns aqui, né? Sim. Eles têm um processo de vivência. Eu não tenho conhecimento livresco, eu tenho conhecimento de experiências minhas. Então, isso é que eu acho forte. O meu diferencial é a ética, forte, assim. a minha experiência, a minha competência com experiência, não com palavras, eu digo assim, estudadas, nem showzinho. Não. O show é feito dentro de cada um na medida que cada pergunta leva a pessoa a expandir a consciência. E é a questão da simplicidade, né? Eu acho que quanto mais simples você mais você consegue chegar nas pessoas. Não sou modelo para ninguém, sou uma pessoa comum que tem uma ferramenta poderosa. A ferramenta é poderosa. E eu digo, não olhe para mim, mas respeite a ferramenta que eu estou ensinando. E não acredite em mim, acredite na ferramenta, que a ferramenta realmente é poderosa. Porque hoje eu sou uma pessoa com 75 anos, nem eu acredito, eu repito, que entrei para o cinema.
E ganhei uma licitação da Secult para fazer um filme. Como estreante, eu vou fazer um filme dos povos originários Que massa, de Magui. Caucaia, os indígenas de Caucaia. E vou aumentar minha percepção com o indígena, porque eu me apaixonei por um indígena, que ele disse para mim, as pessoas pensam que nós somos preguiçosos. Nós somos presentes. Quando eu olho uma flor, eu converso com ela, com a natureza, né? Que eles vivem muito a natureza. Então, o indígena, ele tem muito nos ajudar. E é esse filme, que eu vou produzir. Eu quero saber. Me avisa quando Eu ficar acho pronto. barato. Eu fui apresentada lá como a mais nova, idosa produtora de cinema. Muito bem, muito bem. Pois é, Parabéns, já Magui. pensou? Que bonito, Eu que querendo bonito. ganhar o Oscar, E eu vou velhinha lá com falar. bengala sem dente, sem cabelo, que tá tudo indo Que é embora. isso? Que é Quem isso? sabe, né? Quem sabe? Eu estou Pois meus visando o Oscar. parabéns, né? E, gente, assim, o curso da Magui, quem for ver essa live depois, né, que eu quero deixar gravado esse vídeo, para mim foi uma experiência vivencial, assim, e é difícil descrever, né? Porque é uma coisa que a gente vai vivendo, vai colocando na prática, e aquilo vai transformando. É tanto que o aprendizado ele fica consolidado, porque a gente vai conseguindo colocar em coisas que a gente vive no dia a dia e às vezes fica assim no automático, né? Às vezes entra no jeito da gente olhar o mundo, né? Entra na nossa atualização da nossa mente, né? De ver o mundo. Mas, Magui, muito, muito obrigada e meus parabéns. Aí, Magui Filmes colocaram aqui, ó. Magui Filmes, estamos aí, eu quero saber. O Quando você nome da minha produzir essa empresa, o nome novidade. da minha empresa é SC4 Produções, é o nome fantasia. E o nome oficial é Escola de Cinema e Cultura e Ciências Comportamentais. Que massa, meus parabéns, Né? ó. Depois eu SC4 quero saber Produções. mais desse projeto aí. Que Eu bacana. vou lançar o Vai filme no divulgando, Cine vai São divulgando, Luís. vai divulgando. Obrigada, Magui. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vou tentar aqui deixar Obrigada a todas as gravado. pessoas que tiveram presentes também, né? Eu vi que tem Obrigada. o Wallace aqui, eu tô aqui com É porque eu fiquei saudade. tão imersa na live que até os comentários, gente, obrigada aí quem comentou, enfim. E a live vai ficar gravada aqui para vocês Tá verem e bom. compartilharem aí. Beijo. Tchau, Beijo obrigada. grande, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau.